Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia vai contar essa história para nós. Um momento especial onde Jesus vai ao encontro do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. É lago de Genezaré porque a água é doce, não salgada. Ele é chamado de mar por conta da sua extensão, por conta do seu tamanho, 23 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Então, é um lago gigante, imenso. Então, eles passam a chamar aquele lugar de mar por conta do seu tamanho, mas é água doce. E Jesus, então, vai em direção a essa praia. E quando ele chega para lá, ele observa um cenário diferenciado. Ele observa 2 barcos já sobre a areia. E alguns pescadores lavando as suas redes. Então, ele, como via andando e a multidão seguindo, ele observa que ia ficar difícil falar com a multidão do lugar onde ele estava. A multidão ia tomar toda a areia da praia e aquilo ia prejudicar a sua fala, o seu ensinamento. Então o que Jesus faz? Ele olha para um dos barcos e pede autorização para pegar o barco emprestado. Ele põe o barco de volta na água, afasta o barco um pouco da terra e se assenta no barco. E aí então ele começa a pregar para a multidão. Aí então ele começa a falar com a multidão. Pastora, por que ele pede o barco, afasta o barco da margem para pregar para a multidão? 2 motivos, um natural e um espiritual. O natural é que da onde ele estava, sua voz não ia ecoar. As pessoas não iam ouvir direito a ministração da sua palavra. E pela acústica, o vento soprava no mar. E aí, então, se ele se afastasse do barco, mantivesse o seu barco sobre a água, o vento vinha por detrás dele e levaria a sua voz a todas as pessoas que estavam ali sentadas para ouvi-lo. Essa é a parte natural. A parte espiritual é que toda vez, presta bem atenção no que eu vou dizer, toda vez que Deus precisa sinalizar algo extremamente importante para mim e para você, primeiro Ele vai tocar, primeiro Ele vai mover em coisas. Eles trouxeram o barco de uma forma natural para a praia, porque na cabeça deles aquele dia tinha acabado. Jesus olha, pede o barco emprestado e devolve o barco para a água, mesmo que não na função específica de pesca. Ele não pega o barco para pescar, ele simplesmente empurra o barco de volta para o mar para poder para pregar a palavra.
Mas por que ele tira o barco da praia? Porque Deus nunca vai começar coisas grandes debaixo de lugares fixos, paralisados. Deus precisa devolver as coisas ao lugar aonde o milagre pode acontecer. Então ele retira o barco da estagnação, ele retira o barco da terra firme e coloca o barco de volta nas águas. Mesmo que a intenção de Jesus naquele início era profetizar a palavra, era ensinar a palavra, mas ele estava devolvendo o objeto que não viveu experiências de milagre para o lugar que poderia providenciá-lo. Então escuta bem o que eu vou dizer para você na autoridade do nome de Jesus. Não vai ficar barco na areia hoje, porque o próprio Deus vai removê-lo de volta para o mar. Porque não tem jeito de você viver experiências poderosas e milagrosas com o teu barco encalhado em terra. Não tem jeito de experimentar o sobrenatural com o barco preso à terra fixa, com as coisas dessa terra. Deus precisa mover o barco de volta para a água, o lugar original onde o milagre pode acontecer, o lugar original onde Deus pode operar os sinais. Então ele vai mover esse barco novamente para as águas. Observa o texto comigo. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Observa que a Bíblia mais uma vez fala da posição. Falei isso na cantata. Jesus se assentou no Monte Ratinho, Monte das Bem-aventuranças, para pregar o reino. Ele se assenta no barco, porque era hábito dos rabinos fazerem isso. Toda vez que coisas grandiosas fossem anunciadas, palavras poderosas fossem reveladas, os rabinos pediam que as pessoas se sentassem para dar atenção àquilo que fosse dito. Mas tinha um grupo de pessoas que não sentou. A multidão se assenta, Jesus se assenta no barco, a multidão se assenta na praia, mas tinha um grupo de pessoas que não sentou. Quem foi? Quem foi? Versículo 2. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lê aí, lavavam as redes. Então, o povo se assenta para ouvir a pregação, mas os pescadores não, porque eles estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes no plural, que não era a do Pedro. Não era a do Pedro e do Tiago, eram todas as que eles usaram durante toda aquela noite. E tiveram uma noite traumatizante, uma noite difícil, onde com toda a sabedoria e entendimento do Pedro a despeito de água, de praia, ele não conseguiu, com a sua sabedoria, trazer peixes para sua casa, para o seu trabalho, para a venda, para o comércio, que era onde ele vivia, e para a sua casa, para poder comer. A noite foi frustrada, a Bíblia diz, nenhum peixe foi pescado. Enquanto Jesus começa a pregar, trazer revelações, eles estavam guardando as redes. Deixa eu falar uma coisa para você, conexão na autoridade do nome de Jesus. Foi um ano poderoso para nós. Deus nos curou. Deus nos fez um verdadeiramente. Todo muro que foi levantado foi derrubado. Tudo aquilo que pediu um lado de vir para o outro caiu por terra. Hoje nós andamos com liberdade. Hoje nós temos liberdade de relacionamento. Hoje nós confiamos. Hoje nós estabelecemos uma vida diferenciada. Espiritualmente falando, Deus fez toda essa obra. O problema, conexão, é que você continuou lavando a rede. O problema é que, mesmo com o passar disso tudo que nós vivemos ao longo desse ano, você lavou as suas redes. E pastor, o que isso significa? Significa que nós experimentamos de algo poderoso que Deus derramou sobre nós. Caminhamos na Bíblia Sagrada, passeamos pelas campanhas, fomos ministrados, Deus ministrou, Deus falou conosco. Foi maravilhoso os discipulados, foi maravilhoso as células, as nossas confraternizações, as nossas reuniões. Deus estava lá. O problema é que por conta de frustrações passadas, nós recolhemos as redes e lavamos e permanecemos lavando. Quando na verdade tínhamos que ter aproveitado a oportunidade de ouvir a pregação de Cristo, de ouvir aquilo que Deus estava ministrando sobre nós para crescermos. Você está aí?
Jesus diz, ele entra no barco, afasta do barco e começa a pregar. E ele, por Jesuscidência, porque não existe coincidência na Bíblia, ele pega o barco do Pedro. E o Pedro lavando a rede junto com os outros pescadores. E ele usando o barco do Pedro para pregar sobre o reino, para falar de Jesus, para falar da obra de Jesus sobre a terra, dos feitos de Cristo sobre a terra. E o Pedro está lá lavando a rede. Aí observa que chega um momento que o diálogo estreita, que Jesus para de falar para a multidão e começa a falar com Pedro. Observa aí, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus para de falar para a multidão e se dirige para o Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite, conexão, em nome de Jesus. Jesus parou essa noite, separou essa noite para falar com os Pedros, com os Simãos da Bíblia Sagrada. Homens que não são comuns, homens que não foram gerados para serem homens comuns. Você consegue me alcançar? Ele estava vivendo uma vida comum, mas não era a vida que Cristo tinha para ele. Não era o sonho do coração de Cristo para ele. Cristo usa o seu barco, o seu instrumento de trabalho para profetizar a palavra. E o Pedro está lá lavando a rede, mas está ouvindo, porque ele não é bobo. E Jesus diz para ele, quando acaba de pregar para a multidão, olha para o Pedro e diz para o Pedro: Pedro, vai lá de novo, lança a tua rede de novo. E o Pedro diz para Jesus: mestre, ele chama ele de Rabi. Rabi, nós passamos a noite toda trabalhando, nós não pegamos nada. Foi uma noite de muito trabalho e pouca colheita. Não veio nada sobre a rede, não veio nada para minha casa para comer, não veio nada para eu vender. Todos os pescadores que estavam comigo voltaram para a praia sem nada. E nós não estávamos no barco, não estávamos em alto mar, não fazendo nada, estávamos trabalhando. E nossas redes não se encheram, não aconteceu nada. Nós voltamos para a margem sem nada nas redes. Mas ele diz: mas eu estou ouvindo o que o Senhor pregou, eu estou ouvindo a sua palavra, e é em cima do que você pregou, é em cima da sua palavra que eu vou confiar e vou retornar ao mar. E a Bíblia Sagrada diz que as mesmas redes que ele estava lavando, ele toma essas redes de volta e volta para o mar. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso para nós essa noite? Conexão na autoridade do nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso. Nós trabalhamos o ano todo, nós fizemos o que tinha que ser feito, Deus estava conosco, nos abençoamos, mas nossas redes não encheram. E o que você fez com essa informação? Você foi lavar a rede. Você foi lavar a rede. Oh, eu não estava no mar de bobeira, eu estava trabalhando, eu fui fazer o meu papel, eu estava fazendo o que eu fui chamado para fazer. As redes não encheram, não é minha culpa. E você traz as redes para a praia e começa a lavar as redes. Quando você lava a rede, você está sinalizando o quê? Que venha outro dia, porque esse, amigo, acabou. Que venha outro tempo, porque esse acabou. Não dá mais. Estou lavando para guardar. Não vamos utilizá-la novamente. Mas Jesus tem um particular com Pedro e diz para ele: vai lá de novo, volta lá agora. Não importa que o dia já esteja raiando, não importa que está totalmente fora dos seus padrões como um grande pescador. Não importa se agora os peixes vão ver a rede, não importa se o vento não está a favor, se não é tempo, se não é hora. Pedro esquece tudo e obedece a minha palavra. E ele diz: ok, sobre a tua palavra eu lançarei essas redes. E o Pedro volta para a praia. Observa o texto. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então
fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem. O Pedro obedece. O Pedro obedece o chamado de Jesus de voltar. Mas ele vai no barco dele, com os ajudantes dele. E lança a rede, completamente contrário a tudo que se dizia. Quem aqui já pescou? Levanta a mão. Você sabe, tem todo um ritual. Não dá para sair jogando a rede de qualquer jeito. Tem hora para fazer, tem que ver o vento, tem que ver a maré, uma série de coisas. Não dá para fazer de qualquer jeito, porque de qualquer jeito o peixe vai ver a rede e não vai ficar preso nela. Mas Jesus não se importa, preste atenção. Jesus não se importa com as adversidades físicas e naturais. Ele não se importa com as condições naturais. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque milagre não vem debaixo de coisas naturais, vem debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Ele não precisa que o mundo opine sobre milagre. Ele não precisa que o mundo diga quando você está propício a viver ou quando você não está propício a viver. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando Deus escolhe alguém, quando o Espírito de Deus escolhe alguém, Ele não vai consoante as verdades do mundo. Ele segue aquilo que Ele entende e aquilo que Ele crê. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele confunde o mundo, que Ele escolhe os loucos dessa terra para confundir os sábios. Por quê? Porque você vai dizer, o bom pescador é aquele que sabe a hora que acorda, que lava a rede, que guarda o anzol, que prepara a isca, que faz tudo o que o Thales faz. Né, Isabela? Tudo que aquela engenhoca toda que o Thales carrega. E Jesus disse, é ótimo, porque só mostra para ele que ele tem zelo pelo trabalho dele. Porém, eu não trabalho debaixo de situação física. Eu não trabalho debaixo de circunstâncias naturais. Eu sou o Senhor. Eu opero quando quero, como quero e na hora que eu quero. Então, não depende da tua sabedoria. Não depende do teu entendimento. Não entende do teu esforço. Entenda isso em nome de Jesus. Porque por muitas vezes pode ter dito para você, você nunca vai ser um bom líder. Porque você tem dificuldade na fala. Você nunca vai ser um bom líder. Porque você é tímido. Você nunca vai ser um bom líder. Porque você não gosta de se relacionar. Ei, isso são coisas dessa terra. São referências dessa terra. Quando Deus escolhe um homem, acabou. Ele põe nele todos os seus atributos, tudo aquilo que ele precisa para cumprir o seu propósito. Vem do céu para ele. É por isso que o Pedro, que experimentou coisas tão difíceis, chega um momento da vida dele que passa e a sombra cura. Por quê? Porque não tem nada a ver com estrutura física, com entendimento. O Pedro era dono de uma embarcação, o Pedro entendia de peixe, nem de falar direito o Pedro sabia. Porque a Bíblia diz que ele tinha dificuldade na fala, ele era duro, ele era bronco. Mas e daí? Quem foi que o escolheu? Quem foi que o levantou para o cumprimento de uma obra poderosa? Aquele que não é limitado às coisas dessa terra. Aquele que não precisa das limitações dessa terra para fazer coisa nenhuma. Ele é Deus. Então ele chega para o Pedro e diz, vai de novo. E o Pedro diz, nós não pecamos nada a noite toda. Mas tudo bem. O Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. E ele vai. E para surpresa dele, não é a rede que prende os peixes, é os peixes que vêm para a rede. Para surpresa do Pedro, todo aquele tempo que espera a rede descer, porque a rede era tipo um cogumelo, uma teia grande com vários pezinhos na ponta. Então se jogava aquela rede, ela ia afundando assim, para depois puxar ela de volta. Então a Bíblia diz que no momento que ele lança aquela rede, imediatamente os peixes começam a vir. E os peixes se embolam naquela rede, ele tenta puxar aquela rede cheia de peixes grandes, uma grande quantidade de peixe para o barco, ele tem dificuldade. A Bíblia diz, ele faz sinal, observa. Então, versículo 7, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem, lê aí, para que fossem, sabe por quê, querido? Peixe não é do Pedro, exclusivamente do Pedro. Não é porque o Pedro pescou que o peixe é dele.
O peixe que veio para a rede, autorizado pelo Senhor, é de Deus. É para todo mundo. Quando o barco do Pedro está cheio, ele faz sinal, diz: vem meus companheiros, venham receber daquilo que Cristo está derramando sobre mim. E divide sobre os outros barcos. Visão de reino é isso. Visão de reino é compartilhamento. Visão de reino é entendimento, não é para mim, não é só para mim, é para todos. O que vem para mim tem que ser derramado. O que está sobrejando aqui em mim tem que ser compartilhado. Eu tenho que derramar sobre a vida dos outros. Os outros barcos chegaram e também foram tomados de peixe. Sabe por que Deus não podia dar antes? Porque não estávamos unidos. Por quê? Porque cada um estava olhando para si, com a visão egoísta. São meus. É da minha equipe, é da minha cor. Desculpa, se a gente não tiver entendimento que precisamos sinalizar para os outros barcos virem, o reino não pode se manifestar. O milagre não pode chegar. Quando nós entendemos, ok, olha, eu lancei a rede, 10 vieram, mas os 10 moram mais perto do Fabrício do que de mim. Fabrício, traz o teu barco, enche o teu barco, porque é para o reino de Deus. Aleluia! Versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Qual que é o primeiro sentimento que vem sobre o Pedro? Eu não sou digno, eu não sou merecedor de viver essa experiência. Por quê? Porque a mente do Pedro estava presa às coisas físicas, às coisas terrenas. Eu fiz o meu trabalho, não peguei nada, fui no horário errado e o barco encheu. Não tem parte comigo esse milagre. Não tem parte comigo, a minha natureza, com a minha sabedoria. Não tem parte comigo. Eu tenho que reconhecer, isso veio de Deus. E aí ele se prostra para Jesus e diz: eu não sou merecedor dessa obra. Porque por muitas vezes nós fracassamos dentro do nosso ofício. E temos dificuldade de entender que quando Deus vem com a sua mão poderosa sobre nós e opera em nós, é pelo Senhor. Não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com posicionamento. É Deus, é tudo Deus. Então ele vem e derrama, e o Pedro diz: eu não sou digno, eu não fiz nada. Eu não usei do meu intelecto, da minha experiência de 30 anos de pescador. Eu não usei técnicas de pescado. Eu não usei nada, simplesmente joguei a rede e os peixes começaram a vir. É impossível eu me colocar nessa realidade. É impossível eu declarar esse milagre, que eu tenha participação nesse milagre, porque eu não tenho. E ele então reconhece o senhorio de Jesus. Aí observa o texto. Pois à vista, versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Viu aí? Ele tinha sócios. O Pedro nunca foi pobrezinho, coitadinho. O Pedro tinha sócios. Era uma companhia de barcos. E quando você for comigo, Israel, eu vou te levar a Cafarnaum para você ver o tamanho da casa do Pedro. Em comparação a todas as outras da cidade de Cafarnaum. O Pedro não era um pobrezinho. Era um empresário de barcos. Dono de barcos. Tinha sócios. A renda de toda a casa e família do Pedro era retirada da pesca. Continua lendo. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de... E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo. E Jesus diz para o Pedro: você ficou maravilhado porque veio o peixe para a sua rede? Você não sabe de nada. Porque a partir de hoje não vai vir peixe não, vai vir a gente. A partir de hoje não veio o peixe, vem gente. Porque eu não chamei você, Pedro, para lançar rede e pescar peixe. Eu estou te chamando para viver uma obra que não é dessa terra, que não tem parte com as coisas dessa terra. Você vai guardar a sua rede, Pedro, vai botar gente para trabalhar para você, porque eu quero você sendo pescador de homens, experimentando
uma pesca sobrenatural. Eu quero você perto de mim para você experimentar a coisa que você ainda nunca viu, Pedro. E você ficou escandalizado porque viu o peixe entrar na rede, você vai ficar escandalizado quando você passar a tua sombra curar. Você vai ficar escandalizado quando você abrir a sua boca para pregar e 3.000 homens levantarem a mão e entregar a vida para Cristo. Esse vai ser o maior escândalo da história da sua vida. Não se escandaliza com essas coisas dessa terra não, Pedro, porque isso tudo é bobagem. O que eu tenho para você é infinitamente superior, é infinitamente mais poderoso, porque vem de Deus para você. E aí olha o detalhe, último versículo, versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Só se devolve o barco para a areia quando Cristo te chama para uma nova operação. Enquanto Cristo não chamar você para um novo desafio, não é tempo de parar. Não é tempo de lavar as redes. Porque por pior que tenha sido o teu dia, ele nunca finda se Cristo está comigo e com você. Quando eles lavaram as redes, eles estavam dizendo para as pessoas: acabou o nosso dia, estamos indo embora. Não tem mais chance para nós, o dia foi ruim, vamos voltar todos para casa sem nada. E depois de Cristo pregar para as multidões, ele chama o Pedro e diz para ele: volta lá, vai de novo e faz o que você tem que fazer. Pastora, se Jesus queria que o Pedro fosse pescador de homens, por que fez ele experimentar da pesca maravilhosa? Porque ninguém entende das coisas espirituais se primeiro elas não se manifestarem no físico. É por isso que você tem dificuldade de acreditar no Espírito Santo, porque você não vê. Ele é como o vento, você sabe onde ele sopra, você sabe que ele está ali, mas você não vê. Isso gera dúvidas em você. Aí quando você olha para o lado e vê alguém tomado pelo Espírito, você diz: Deus está aqui mesmo. Está forte, arrepiei. Porque precisa manifestar no físico para você entender o Espírito. Porque a Bíblia diz: os espirituais entendem e discernem, mas os que não são têm dificuldade. Então Jesus fez Pedro viver no físico, Pedro experimentar uma colheita, uma pescaria milagrosa no físico, para ele entender a obra do Espírito, para ele alcançar o que Jesus faria da vida dele. Simplesmente depois da pregação, Jesus disse para o Pedro: você vai ser um grande pescador de homens. O que o Pedro ia dizer para ele? Eu não consigo pescar nem peixe. Eu passei a noite toda trabalhando, estou frustrado. Eu vou ganhar gente? Não vou ganhar nada. Nem o meu ofício eu consigo realizar direito, quanto mais fazer a obra de Deus, porque é isso que o diabo faz. Ele sopra sobre nós todos os empecilhos. Mas Deus essa noite está virando isso e mostrando para nós que não depende, Ele faz no físico para que o seu olho veja, para que você entenda, para que você compreenda, mas o propósito é muito maior. O propósito é muito maior. E quando eu estava falando com Deus a respeito dessa noite, eu falei: Deus, nós vivemos experiências maravilhosas nesse ano, foi um ano muito gostoso de trabalhar, porque é bom trabalhar num ambiente que não te dá trabalho. É bom trabalhar num ambiente onde está todo mundo com a mesma cabeça, trabalhando junto, pensando junto. Falei: foi muito bom desfrutar desse ano junto com Conexão. Mas aí Deus falou comigo: eu também achei, mas eles lavaram as redes. Eu falei: opa. O que o Senhor está dizendo com isso? Eles encostaram as redes. E como Pedro, estavam pagando para ver. Só que na verdade, você precisa entender que não é você. Não é o seu entendimento, não é a sua sabedoria. Não é quem você é em Deus. É o que Deus faz através de você. É como Deus vai operar através de você. Se você não abrir a boca, não tem pesca. Se você não lançar rede, não tem pesca. Porque é assim que funciona. E nós vivemos um ano maravilhoso para nós, como ostra. Dentro de nós. Cultuamos a Deus, recebemos, fomos visitados, foi maravilhoso. Estávamos aqui como estamos hoje. Nós.
E o Senhor veio nos dizer essa noite: ano que vem, eu não quero pescador de peixe. Ano que vem, eu quero pescador de almas. Ano que vem, eu quero você lançando a rede certa. Eu quero você fazendo aquilo que você parou de fazer. Porque quando você era cobrado, você fazia. Quando te imputavam por obrigação, você fazia. Foi só no momento que eu disse: ninguém vai cobrar mais nada de você. Você tem que fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Aí o que você fez? Foi lavar a rede. Então vou aposentá-la um pouquinho, né? Deixa ela guardada aqui um pouquinho, porque eu não vou precisar dela tão cedo. Deixa as coisas acontecerem. Observa que quando Pedro passa pela experiência do milagre e Jesus fala para ele que ele vai ser pescador de homens, eles encostam o barco sobre a terra. Ali parou. Por quê? Porque algo novo estava acontecendo. Algo novo viria sobre o Pedro. O barco só sobe na areia quando um destino novo é entregue. Antes disso, querido, a gente tem que estar lançando a rede. A gente tem que estar fazendo o nosso papel. E enquanto o mundo está lá fora, clamando pela oportunidade de viver num ambiente como nós estamos, de alegria, de leveza, de amizade, de relacionamento, sem briga, sem ciúme, não tem rede para pescar esses peixes, porque você guardou a sua. Não tem rede para alcançar, porque você parou de falar. Não tem mais meta. Não tem que aparecer para o pastor. Eu não tenho que provar para o pastor que eu levo 5, que eu levo 10. Para que eu vou levar? Não é para o pastor. Quem te chamou é Jesus Cristo de Nazaré. Quem chamou você para ser pescador de homens foi o Senhor Jesus, não foi o pastor. O que eu desejo é que você entenda isso. E que você lance as suas redes toda vez que Cristo ordenar que você lance, porque certamente Ele vai ordenar que vidas venham até você. Não se engane, pessoas não passam na nossa vida por acaso. Deus não coloca pessoas perto de você na escola, no teu trabalho, no ambiente que você vive, à toa. Ele espera que você lance as redes. Ele espera que você fale, Ele espera que você ministre o amor que Cristo derramou sobre você um dia. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. E como é que a gente faz? Se eu não consigo falar, deixa a pessoa ver. Deixa a pessoa ver quem é você. Deixa a pessoa ver quanto Deus mudou a sua vida. Deixa a pessoa ver quem você é hoje. Quantas transformações Deus fez. O que Deus operou. Se você tem dificuldade de falar, mostre. Mas lavar a rede e mostrar para o mundo que você desistiu por causa de uma noite que você trabalhou e não aconteceu nada. A gente tem que ter a nossa mente e entender que o nosso trabalho nunca será em vão se ele for no Senhor. Se Ele for no Senhor, Ele nunca será em vão. Quando nós fazemos para o Senhor e para aquilo que Ele nos chamou para fazer, amigo, Deus é galardoador, é o que diz a Bíblia. E é Ele que faz isso por nós. Mas eu não posso dobrar as minhas redes. E nós vamos virar esse ano debaixo de uma unção poderosa. E é isso que eu vou profetizar sobre você nessa noite. Porque os nossos barcos não vão estar na terra. Nossas redes vão estar em alto mar. Porque a hora que Deus ordenar, é Deus que ordena as pessoas vão virem. Não é você, não é nossa sabedoria, não é o seu intelecto. Deus vai ordenar, Deus vai enviar pessoas. Deus vai enviar, pastor, eu estou cercado de gente, é muita gente. Lembra do Jorge, lembra do Bruno da Lígia, lembra do Fabrício, lembra da Isabela, lembra de quem está trabalhando e diz, tem peixe demais para o meu barco. Leva para você, recebe, porque o reino compartilha e não divide. Aleluia.